Você já ouviu histórias tão absurdas que parecem impossíveis, até descobrir que eram reais? É aí que tudo começa. Vivemos rodeados de versões, sussurros, mentiras confortáveis, narrativas feitas para não provocar pânico. Mas por trás dessas camadas existe algo muito pior: a verdade. E quando ela aparece, não é uma revelação suave. É um golpe seco que arranca a ilusão e deixa você cara a cara com o que nunca deveria ter visto. Imagine descobrir que o que te contaram a vida inteira era uma cortina raspando um horror maior. Capítulos apagados da história, nomes nunca mencionados, eventos arrancados dos registros. Agora coloque-se nessa cena, sem preparo, sem aviso, sem proteção, encarando uma verdade que deveria ter sido apenas lenda. Você não está diante de uma história distorcida, está diante do que realmente aconteceu. E então a pergunta surge: se isso ficou escondido por tanto tempo, o que mais existe por aí que você não saberia sobreviver ao descobrir? Pense em pessoas comuns, suas rotinas, suas certezas, e num instante tudo muda, sem aviso. Um acidente que não deveria acontecer, uma invasão que ninguém acreditava possível, um desastre que a ciência falhou em prever, um surto, um colapso, um evento tão improvável que parece ficção. Quando tudo desaba, não estão lá heróis preparados. Estão pessoas normais, gente como você, com medos, dúvidas, limitações e a obrigação brutal de sobreviver. Ser arrancado brutalmente da vida cotidiana e jogado num cenário onde qualquer hesitação pode matar. Você consegue imaginar? A cada escolha errada, a cada segundo perdido, a linha entre viver e morrer desaparece. Muitas tragédias reais nasceram de uma única decisão aparentemente pequena: virar à esquerda em vez da direita, confiar na pessoa errada, tocar algo que parecia inofensivo. E a maioria nem percebeu que aquela decisão lhes custaria tudo. O que destrói não é sempre o que se vê, às vezes é o que não se vê. Perigo sem rosto, sem pegadas, silencioso. Um medo que entra pelas frestas das portas, nas conversas sussurradas, nos olhares desconfiados. Esse medo moldou muitas histórias reais, obrigando as pessoas a agir devagar, a desconfiar até dos próprios instintos. Não era apenas o medo da morte, era o medo da incerteza, do amanhã incerto, do lugar familiar que pode deixar de existir quando você menos espera. Sobreviver exige mais do que força física, exige perder partes de si mesmo: sono, paz, certezas, coragem. E quando a poeira baixa, ninguém volta inteiro. O preço da sobrevivência é muitas vezes invisível. A culpa por ter vivido quando outros não viveram, memórias que voltam à noite, medo que nunca se vai por completo. Quem sobreviveu carrega marcas que o tempo não apaga. E há um lado ainda mais obscuro. Algumas histórias não somem por esquecimento. Alguém as enterrou. Documentos queimados antes do amanhecer. Testemunhas que desaparecem misteriosamente. Registros rasgados, reescritos. Lugares que somem do mapa. Tudo isso para esconder horrores que colocariam em dúvida a nossa noção de segurança, humanidade e lógica. Imagine tropeçar nesses segredos sem querer. Você fica sabendo algo que ninguém deveria saber. De testemunha, vira alvo. E conforme desenterra mais, cresce uma sensação horrível. Se tanto foi escondido, se tantos foram silenciados, é porque a verdade é devastadora. A verdade destrói. E você não sabe se consegue carregá-la sem ser destruído junto. Momentos assim não avisam, não chegam com sinais claros. Eles acontecem e dividem a vida em antes e depois. Estar no centro de um acontecimento real, brutal, onde cada passo errado significa a morte imediata, isso transforma tudo. Às vezes, bastava um segundo de hesitação, um toque, uma escolha sequer percebida como perigosa. E assim, histórias reais tornaram-se tragédias inevitáveis. E depois do caos, o que vem?
Nem sempre o fim do perigo traz alívio. Muitas histórias começam de verdade quando o desastre acaba. A reconstrução surge, mas as cicatrizes continuam. Há quem evite espelhos para não reconhecer quem se tornou, quem dorme com os olhos abertos, alertas ao silêncio, quem se isola para não ter que encarar lembranças. Comunidades criam lendas a partir desses traumas. Memórias que falham, misturam-se ao medo, viram superstição. Nomes podem ser esquecidos, mas o impacto permanece. E no fundo dessas narrativas paira uma pergunta que ninguém gosta de fazer, mas que todos já pensaram em silêncio. Você resistiria? Resistir não é só sobreviver ao pior dia, é sobreviver ao depois, ao peso psicológico, à solidão, à incerteza eterna do e se. A maioria acha que sim, que num momento de desespero um herói surge. Mas a história mostra outra coisa. A verdadeira prova é o depois. O preço da sobrevivência envolve renúncias dolorosas, decisões impossíveis, perda de partes de si mesmo. A verdade é simples e brutal. Sobreviver depende de muitas coisas: força, inteligência, coragem e de algo que não se controla: sorte. Depende de instinto, de decisões rápidas, de renúncias. A maioria acredita que suportaria. Poucos resistem. Sobreviver pode ser um trunfo, mas resistir, resistir mesmo, isso é outra história. Poucos conseguem.